Elimeleque que sai da sua casa de Belém de Judá, onde havia fome. É muito interessante que Belém de Judá quer dizer a casa do pão. E é muito importante nós, antes de avançarmos, entendermos o que significa o nome de Elimeleque, de Noemi, de Malom e Quileon, uma família que pertencia a Deus, uma família que estava na casa do pão, mas a estação ali era de fome, e aquilo estava trazendo um desconforto para Elimeleque. A palavra diz que este homem, é muito claro, um homem deixou o seu lar, o sacerdote, ele como líder decidiu sair de Belém de Judá e ir para Moabe. Elimeleque, que quer dizer, meu Deus é rei, o Senhor é rei. Noemi, que quer dizer agradável, amável. Mas olha que interessante, Malom quer dizer fraco, doente. Quileon quer dizer aquele que falha. E Noemi como uma mulher agradável, uma mulher que estava bem provável se esforçando para ser uma mulher sábia dentro de casa, uma mulher agradável. Tinha Elimeleque, que era um homem de Deus, que seu próprio nome dizia, o Senhor é rei. Só que eles estavam vivendo um momento de fome. E todas as vezes que estamos vivendo um momento desconfortável nas nossas vidas, é um bom momento para fabricarmos ídolos no nosso coração. Tem um escritor que chama Timothy Keller, e ele fala em seu livro que o homem, ele fabrica ídolos em seu coração, quando ele se sente muitas das vezes desconfortável. E os filhos deles ali provavelmente revelam momentos de tensão, aonde talvez, a palavra não diz, mas eles não estavam mais vendo esperança naquela terra. Quantas de nós nos sentimos assim, num lugar onde Deus nos plantou, mas olhamos ao redor e vemos dores, sofrimento, dificuldade. É tentador encontrarmos um lugar de refúgio, de consolo, que Deus nunca nos deu, mas para aliviar um pouco esse sofrimento. E ali Noemi gerou e nutria seus filhos, e o pai dava o destino. Então por isso ele falou, chega, eu não suporto mais essa fome. Em Moabe existe alimento, e é para lá que nós vamos. E Belém de Judá, que quer dizer a casa do pão, e Moabe quer dizer de seu pai. Olha que nome, que significado estranho. Eu quero contar para vocês um pouquinho o porquê desse nome. A origem de Moabe, segundo a Bíblia, em Gênesis 19, do verso 30 a 38, não precisa abrir se você quiser anotar. Moabe nasceu de um incesto pecaminoso. As filhas de Ló que sobreviveram juntamente com ele, da destruição de Sodoma e Gomorra, eles saíram dali com vida, porém as filhas embebedaram o seu pai e tiveram relações com ele, e a filha mais velha e a mais nova, e a mais velha, o nascido desse incesto, deste pecado, foi chamado Moabe. E a cidade de Moabe então significa de seu pai, por causa disso. E Moabe era conhecida por sua imoralidade e sua idolatria como práticas. E de forma irônica e tentadora, assim como o diabo faz com todas as mentiras e os enganos e a imoralidade, ele cobre esse bolo cheio de veneno com um glacê muito bonito, não é verdade? Para que os nossos olhos se encham e façam com que a gente se mova em direção a essa comida que não nutre, que não te mantém na hora da sua angústia, que te distrai do propósito, e que em um determinado momento, como todo ídolo faz, te mata. Mata os teus sonhos, aqueles que um dia o Senhor colocou de um futuro de paz. Você começa devagar, de uma maneira muito sutil, a deixar com que isso entre no seu dia a dia. Pensamentos a respeito de Moabe. Moabe tinha uma fartura agrícola por causa do lugar aonde ela ficava, mas era imoral. Era um lugar de idolatria. E Elimeleque decide ir para lá. Leva toda a sua família. Nós não sabemos exatamente, o caminho de chegar até a Moabe, mas eu imagino que se Noemi, orando, falando, não tivesse acesso ao coração do seu marido,
ela talvez, bem provável, não sei, a palavra não diz, mas podemos aqui imaginar. Quem sabe ela não foi para Moabe dizendo: Deus, tem misericórdia de nós, guarda a nossa casa. Quem sabe ela não fez o que ela pôde ali para trazer um pouco de alívio para os seus filhos, que bem provável que já estavam sofrendo dentro de casa. Porque Elimeleque estava olhando somente para uma fartura de mesa. Talvez ele precisava se sentir um bom provedor, e aquilo era mais importante do que estar no centro da vontade de Deus. E nós precisamos entender a respeito de ídolos, porque todas as vezes que falamos de algo que se torna essencial na nossa vida, e você sente que você não vai ser feliz sem isso, isso se torna um ídolo. E é importante também entendermos que ídolos não são somente coisas ruins, óbvias, como a imoralidade, como coisas que isso aqui é óbvio. Não, os ídolos também vêm de coisas lícitas, de coisas boas. Elimeleque quis se sentir um provedor, quis sentir que ele estava sendo, a sua honra estava em jogo ali. E aquilo era mais importante para ele do que ensinar um princípio para os seus filhos, de que é melhor estar quebrado nas mãos do Senhor do que inteiro em qualquer outro lugar. Que é muito melhor estar na casa do pão em uma estação de fome, do que ter um alimento em Moabe, mas ser um alimento que não trará a vida eterna. Elimeleque achou mais importante carregar todos os seus 2 filhos e a sua esposa para um lugar imoral, idólatra, porque é bem provável isso se tornou um ídolo em seu coração. Aquilo era mais importante, aquilo se tornou essencial. Porque é importante entendermos isso, que o coração do homem pode tomar sim coisas boas como um Deus, uma boa carreira, um casamento, bens materiais, ministério, família, até filhos, e converter todas essas coisas em coisas essenciais, como Elimeleque fez. E sobre esses ídolos, o que pensamos? O que pensamos sobre eles quando olhamos coisas essenciais? Mais importante do que estar no centro da vontade, mesmo sofrendo, é realizar este sonho. Ninguém me para. Eu sou feliz assim. Deus não me ama. Eu faço em nome da minha família, mas eu estou estragando a minha família. Eu faço em nome de Deus, mas eu não estou fazendo para Deus. Eu estou fazendo para o meu ego. Porque para mim é mais importante estar aqui ministrando e falando para uma multidão, do que ser aquilo que o Senhor me chamou. Isso se torna essencial. E você começa a ganhar uma característica nesse seu ego inflado. Você fica atarefada demais. Você faz de tudo para que isso aconteça. Você não para, você é inquieta. E você pensa que exatamente essas coisas essenciais são capazes de te dar um significado para a sua vida. Uma segurança, uma plenitude, uma alegria, uma proteção e uma realização, se você alcançar, não é verdade? Existem grandes atores, homens ricos e famosos, e alguns deles dão depoimentos, e eles falam o seguinte: eu gostaria que todas as pessoas fossem ricas e famosas, para entenderem que não é o bastante. Que quando você persegue isso se torna um ídolo no teu coração. Você pensa que isso é o motivo da tua alegria, você vai descobrir que não é. Quando Jesus é o centro da tua vida, você pode dizer como Paulo: eu aprendi a viver bem, tendo tudo, tendo pouco, tendo saúde, tendo uma enfermidade, tendo uma filha sem nenhum tipo de problema, e tendo uma filha especial, que a todos os anos perde uma habilidade, que antes falava, não fala mais, que andava, não anda mais. Se todas essas coisas fossem a razão da minha felicidade, eu estaria desesperada. Por isso que hoje vemos tanta gente desesperada, fazendo escolhas precipitadas e erradas, se movendo fora do tempo de Deus e do centro da vontade dEle, porque chamaram de essencial, chamaram de conforto aquilo que Deus não chamou. Muitas das vezes, no momento de maior desconforto da nossa vida, são os momentos de maior crescimento.
Todas as vezes que uma raiz ela acessa a profundidade no solo e acessa ainda mais os lençóis e as águas, são momentos onde a terra, em sua superfície e em sua aparência, ela está extremamente seca. E são lugares de aprofundar as suas raízes, de aprofundar os seus relacionamentos. Meu marido conta que uma vez, ele nunca esqueceu que na casa deles, quando ele era adolescente, imagino, faltou a luz. E ele falou que foi um dos jantares mais especiais, porque eles sentaram juntos, acenderam aquela velinha, não tinha como ninguém ficar um para o canto, outro no quarto, outro no outro. E eles gastaram aquele tempo em família. Nós precisamos entender que momentos difíceis são grandes oportunidades de crescermos. Não queira buscar lugares confortáveis aonde Deus não está. E porque Moabe, mesmo idólatra e cheia de práticas imorais, parecia um lugar bom, não é verdade? Como que um homem pode pensar isso de Moabe? Porque ídolos são falsos amantes. Prometem que nos sintamos amados e valorizados através daquilo que eles nos oferecem. Os ídolos, eles conquistam a tua imaginação. Como que nós gostaríamos de nos imaginar? Quais são os nossos sonhos preferidos? Eles nos dão um senso de família perfeita, de pregadora da unção, de valor, de mérito, de reconhecimento, de saciedade, preenchimento imediato, e que são mentiras. Deuses falsos sempre nos decepcionam de maneira destrutiva. Nesse lugar sacrificamos o que nunca deveria ter sido sacrificado. Quando tiramos Cristo da centralidade, colocamos um ídolo, um desejo, algo que chamamos de essencial, e por causa disso nos sentiremos amadas, valorizadas. Quantas de nós fazemos coisas erradas para receber um elogio? E esse elogio resolveu alguma coisa? Não, você se torna dependente deste ídolo. Você então, para se mover, precisa de elogio. Se o teu marido não fala obrigada, você não sente que você é valorizada. Você depende de coisas para se sentir aceita, valorizada, benquista. E o Senhor está falando, filha, escute de mim. Por que você está buscando aprovação e realização e satisfação na Moabe da sua alma? Porque você está deixando a casa do pão por causa de uma estação difícil, mas que eu estou aqui disponível para te ajudar, para te amadurecer, para fazer você ser ainda melhor. Tem coisas que só descobrimos assim, infelizmente. E então eles vão até Moabe, e o que acontece? Elimeleque morre, os filhos também morrem, eram casados com Ruth e Orfa. E então Noemi se vê neste lugar sozinha. E é tão triste, porque quando o diabo ele acerta uma mulher ou um homem. Eu gosto muito quando o pastor Juscelio ele ensina sobre isso, sobre um vagão, assim, vários vagões de trem. Ele não precisa acertar todos os vagões. Quando ele acerta um, todos os outros que estão atrás eles param. E foi o que aconteceu ali. Quando Elimeleque ele vai buscar respostas em situações, em uma comida, em uma satisfação imediata. Ali ele acerta um vagão, e então os teus filhos também morrem. E isso é tão triste. Precisamos entender que é necessário compreender, mesmo dentro da igreja, que nenhum de nós estamos ilesos a fabricar ídolos no nosso coração. Nós, como mulheres que temos a mania de olhar o social media como ideias daquilo que nós queremos. Gente, você já ficou naquele dia assim, bem agoniada? Assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Você abre o Instagram e fala, eu quero fazer isso aqui, porque a fulana está fazendo, parece muito legal. E você olha a fulana realizada e pensa, eu quero me realizar também. Isso aqui
É uma receita para a felicidade? Pois eu quero isso aqui. Daí você, aquela goteira dentro da tua casa. Eu preciso viajar. Fulana viajou. A gente precisa de férias. A gente resolve isso com férias. Eu quero uma roupa nova. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. Eu quero não sei o quê. Você começa a condicionar, a fazer coisas para ter aquilo que você quer, para você se sentir bem imediatamente. E precisamos entender aquilo que a palavra diz em Romanos, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E que, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, todos pecaram. Isso quer dizer, sonda, ó Deus, o meu coração. Você consegue dizer isso ao Senhor? Sonda, ó Deus, o meu coração. Não é uma palavra confortável. E quero te dizer, se o evangelho que você está ouvindo te deixa confortável demais, bem provável, ele não é o evangelho de Cristo. Porque ele não é nem um pouco confortável. Ele tem uma cruz para você carregar. Existem renúncias, preços a serem pagos. Se esse evangelho não te confronta, se esse evangelho não te diminui para que ele cresça, se esse evangelho não coloca os teus sonhos no chão, avalie se não é somente uma mensagem motivacional, que bem provável, se você não consegue ouvir outra coisa, já se tornou um ídolo no seu coração. Coisas que você quer ouvir, do jeito que você quer ouvir. Como um cardápio, você começa a acessar somente palavras que acariciam o seu ego, que concordem com tudo que você quer fazer na sua vida. Porque quando alguém te fala não, você faz birra, você não aceita. Você faz igual aquelas criancinhas, faz a mala, eu vou embora. Né? E nem tem para onde ir, dá uma volta no quarteirão e fica esperando. Ninguém vai vir atrás de mim. É bem assim que a gente faz como mulheres. A gente é birrenta. A gente diz que vai embora e fica ali. Eu só queria me sentir amada. No fundo eu queria que alguém viesse atrás de mim e dizer, não vai não, vamos conversar. Sonda, ó Deus, o meu coração. Vê se há em mim um caminho mau. E com a morte de Elimeleque e filhos, você pensa assim, que final triste. Mas existem remanescentes nessa história. Existem sobreviventes, que são as noras e Noemi. E sobreviventes é exatamente isso, são os remanescentes. Todas as vezes que vem uma tempestade num campo, vamos dizer assim, né, de plantio, todas as vezes que sobra um remanescente, um pedacinho ali de verdinho no meio do nada, o agricultor olha e fala, uau, existe esperança na próxima estação, eu posso começar tudo de novo. E Deus olhou para Noemi e Ruth e disse, uau, vocês são remanescentes. Só que aconteceu algo muito triste. Noemi amargou. A mulher agradável e doce, que bem provável fez tudo aquilo que ela podia. Quando nós amargamos? Quando não sentimos que aquilo que plantamos, colhemos, não é verdade? Você já se sentiu assim? Quando você fala, ai, que gosto amargo. Você faz por alguém e a pessoa te paga, te devolve com uma traição. Né? Que gosto amargo, não é mesmo? E foi exatamente o que aconteceu com Noemi. Quando Noemi amargou, gente, olha só que interessante. Elimeleque, ele foi conquistado através da bonança, né, de Moabe. E Noemi, durante esse tempo todo, podemos entender, porque a palavra diz assim, que Ruth e Órfã admiravam Noemi. Então, bem provável, ali em Moabe, Noemi continuava sendo agradável, fazendo o que ela podia. Só que em um determinado momento ela amargou. Quando? Quando seu marido e os teus filhos morreram. E muitas de nós só descobrimos a idolatria do nosso coração quando os nossos deuses estão ameaçados ou quando eles são retirados de nós. Uma pessoa que não é idólatra, ela olha para uma situação onde ela perdeu, onde ela plantou mas não colheu e diz assim, porque eu tenho Deus, eu posso viver sem essa colheita.
Porque eu tenho Deus, eu entendo que eu fiz o que eu podia. Porque eu tenho Deus, eu posso ter esperança no amanhã, mesmo que ao meu redor seja só morte. E é muito importante entendermos isso, que Noemi ali revelou o que era essencial para ela. Ela perde marido e filhos e se desespera. E precisamos entender na dinâmica da nossa vida, naquilo que está diante de nós, a diferença entre uma tristeza e um desespero. Todos nós teremos dias muito tristes. Eu posso dizer, tive dias muito tristes, aonde eu olhei e falei, meu Deus, eu não vou aguentar. Mas a sua palavra diz que o Senhor não nos dá nada que não possamos suportar, não é verdade? Diante da sua missão confiada na tua casa, existem situações que a sua humanidade grita, eu não vou suportar. Mas quando você se apega na palavra de Deus, você entende que se o Senhor permitiu e Ele abriu essa ferida, Ele a ligará. E para todas as tristezas desta terra, assim como diz o apóstolo Paulo, existe consolação. Você aprende a andar chorando. Você não para, você continua. E você entende que a consolação que você recebeu, um dia você pode também consolar. Mas existe uma diferença, que é o que Noemi viveu aqui, porque ela deixou muito claro, em várias falas. Não me chamem mais de Noemi, me chama de Mara. Olha o que Deus fez comigo, Ele foi cruel. Olha isso. Você viu ela falando para as noras? Você acha que eu posso ter filhos agora? Ela fala assim, olha como a Noemi, ela ficou cega. Ela falou assim, volta lá para sua terra, para os teus deuses. Eu não tenho nada para dar para vocês, porque ali ela começou a ver que mais importante ela era ter um filho para ter a descendência do que voltar para a casa do pão, onde o Senhor estava. A palavra é clara que Noemi voltou porque ela soube que tinha colheita. Meu Deus! E Noemi entrou em desespero, porque o desesperado ele é inconsolável, porque você provavelmente perdeu aquilo que você chamou de essencial para a tua felicidade. E esse desespero, quando as coisas acontecem, é de fato o fim para alguém. Uma mulher que não tem o resultado que gostaria por fazer o que é certo, amarga. Se o teu alvo é teu marido e ele falha, você irá amargar? Mas se o teu alvo é Jesus, a falha dele irá te ensinar, te quebrantar ainda mais, fazer você olhar para ele com os olhos de Jesus, e entender que honrá-lo não diz sobre o merecimento, mas pelo mandamento do Senhor. E então você anda mais uma milha. E em Ruth 1:7-8 diz que Noemi decide voltar, porque ela ouve que lá havia agora uma boa colheita. Noemi já era resultado de uma cultura familiar. Olha, gente, presta atenção nisso. A cultura da idolatria, ela é sutil. Ela começou a pensar assim, para onde eu vou? Tem boa colheita, então eu volto. Se Noemi estivesse com os olhos em Jesus, ela falaria assim, Ruth, órfã, é o seguinte, perdemos tudo, mas não perdemos Cristo. Não fiquem em Moabe, uma terra de imoralidade, de idolatria. Vamos para a terra do pão. Eu não quero nem saber se tem colheita ou continua em fome. Vamos voltar para o centro da vontade de Deus. E eu acho muito interessante um estudo do Tim Keller, que ele diz que é impossível entender uma cultura sem discernir o ídolo dela. Olhe para as mulheres ao seu redor. Nós podemos entender que a idolatria ela não é só uma adoração ritual, mas um padrão de estilo de vida, baseado em coisas que são finitas, isto é, terrenas, e que chamamos de eternas. E você começa a se mover, você começa a gerar uma cultura na sua roda de amigas, você começa a falar de sonhos pessoais, de projetos de poder. Você começa a diminuir e tirar o homem do lugar que ele precisa estar.
idolatria do ego e do poder, enraizando não só lá fora, mas dentro também. Mulheres que não honram o sacerdócio do seu marido, sendo um pastor, um líder, que desacatam a sua autoridade na frente dos membros, que fazem piadas sem graças, piadas grosseiras, que falam mal do próprio marido para as amigas. Estão cegas, estão gerando uma cultura, um jeito novo de pensar. Quantas das vezes eu estou em lugares, eu penso, gente, vocês pertencem mesmo a Cristo, vocês estão falando como idólatras, imorais, se vendendo, trocando a eternidade por satisfações momentâneas. E na Bíblia, afastar-se de ídolos envolve rejeição da cultura que os ídolos produzem. Noemi foi com seu marido, até então ela estava muito bem, mas daí perde os filhos, então ela amarga, então ela começa a mudar o que ela fala. Volta lá para os teus deuses. Não tem como desafiar os ídolos desse tempo no meio das mulheres, sem fazer uma crítica cultural. Observe o que as mulheres estão fazendo com os seus corpos, com os bebês em seus ventres. Elas estão se adorando, achando que o corpo delas são delas, não são do Senhor. Elas querem gerar para si, não para Deus. Olha o resultado das mulheres, muitas das vezes dentro de casa. Querem ser grandes a todo custo e serem ouvidas a custo de diminuir pessoas, de diminuir uma liderança de igreja local, de mentir, de enganar o marido para ter o que quer. Começamos a gerar então uma nova cultura através dos ídolos do nosso próprio coração. E então aquela que foi agradável se torna amarga, sem papas na língua. É muito interessante que quando elas estão chegando, as mulheres falam, não é Noemi, não é mim não. Amarga, somara. Os ídolos, eles nos corrompem. E nós precisamos denunciar estes ídolos no nosso meio. Será que não está na hora de denunciarmos esses deuses e vermos uma mudança em nossa cultura feminina, dentro das igrejas, em como as mulheres se tratam? Por que somos rivais e não somos amigas? Porque a idolatria entrou no nosso coração. É muito importante para você ser grande na terra, ser mais influente que fulana, ter a conferência melhor que ciclana. Se ciclana pôs luz X, você vai pôr luz XX. Se fulana faz o púlpito roxo, você vai fazer roxo, verde e neon. Porque isso virou uma idolatria. Números, nomes, sobrenomes, competição, rivalidade, isso virou uma cultura no nosso meio. E nós precisamos denunciar estes deuses. Quando o apóstolo Paulo em Atos vai denunciar deuses, pode aplaudir o Senhor. Nós estamos hoje colocando uma estaca e vamos denunciar essa cultura no nosso meio. Você não precisa ir lá fora mais para ser traída pela sua amiga. Dentro da igreja ela te trai agora. Você não precisa encontrar idolatria só em Moabe. Você tem encontrado aqui dentro projetos individuais de poder. E todas as vezes que o diabo vê uma mulher que quer ser grande na terra, ele financia todos os projetos dela. Ele põe uma luz ali em Moabe. Ele mostra um banquete. Ele te faz olhar para aquela influencer e não para aquela mãe, serva, mulher de oração. Você começa a criar uma nova cultura no seu vestir. Cada vez encurta mais, né? Uma nova cultura. Que tal denunciar os deuses do nosso coração e parar de querer chamar atenção com o nosso corpo e chamar atenção com o nosso caráter?
Uma nova cultura no meio das mulheres, que revelam os deuses do nosso coração. Eu sei, dói, mas que bom que vai doer, porque precisa haver transformação, metanoia, transformação da mente, renovação da mente. Uma nova cultura no nosso meio. Não, você não foi chamada por cauda. Não, você não pode sofrer, que isso? Seu marido fez isso com você, ele é tóxico. Tóxico é o que você está ouvindo. Leia a palavra do Senhor. Denuncie os deuses ao seu redor, a idolatria. Nesse caminho, nós que deveríamos ser facilitadoras, começamos a se tornar um obstáculo. Volta lá para Moabe. Ai, o seu líder não deixou você pregar. Ai, que igreja mais quadrada. Sai dela, boba. Um novo jeito de falar. Porque revela o Deus do teu coração. Que é o teu ego. Que é estar em lugares onde você é mais vista, não é mesmo? Afinal, ninguém quer limpar a igreja. Ninguém quer recepcionar. Todo mundo quer estar em evidência. E a idolatria do ego e do poder encontrou o coração das mulheres. Não foi assim no jardim? Eva não estava satisfeita em ter quase todas as árvores. Ela queria todas. E como diz meu marido, Eva estava ali e ouviu uma frequência diferente. Ouviu a cobra, gente. Por que Adão não ouviu? Porque o diabo percebeu que ela estava incomodada com alguma coisa. Falou, deixa eu financiar esse projeto. E então ele acerta um vagão e para todos os outros atrás. Só que não existia outra remanescente nessa história. A palavra diz que como resultado o órfão volta mesmo, gente, para os seus deuses, para Moabe. Olha que triste. Ah, gente, isso tem que doer. Como resultado, a órfã fala assim: quer saber a verdade? Tá ruim mesmo, hein? Não é meio para você. Eu vou embora. Lá eu caso de novo e continuo adorando os deuses. Mas Ruth não é assim. E o Senhor tem levantado Ruths nesse tempo. Ruth, primeiro, lembra Noemi do Deus dela? Não é interessante? Noemi que não falou de Deus em nenhum momento, só falou da sua dor, que não podia mais ter filhos e daquilo que ela chamava de importante, que ela estava amarga, que isso, que aquilo, quer saber, volta. E ela ainda insistiu, a órfã voltou, você não quer já aproveitar a carona? Vai junto. Mas Ruths não se corrompem. Ruths são mulheres que um dia ouviram falar do Deus de Israel e nunca mais decidiram largá-lo, custe o que custar. Agora você vai me dizer assim, estava fácil para Ruth. Olha, não sei, viu? Porque é bem provável que Ruth tinha família em Moabe. Não se esqueça, Ruth também era viúva, enterrou seu marido. Ruth era jovem, caminhava para o desconhecido. Mas ela decidiu ser serva e servir quem não tinha nada a te oferecer. Deus está levantando mulheres que vivem o Evangelho de Cristo, que decidiram morrer pelo culpado, que decidiram dizer assim: eu escolho te servir mesmo que você não me devolva nada, porque esse é o Evangelho. O que a minha filha mais me ensina é isso. Eu abraço ela, ela não me abraça de volta. Eu falo, mamãe te ama, ela perdeu a fala, não fala mais. Eu simulo o abraço dela. E o Senhor falou, filha, aprenda. Aprenda a doar do teu tempo, do teu tesouro, do seu melhor, sem esperar nada em troca. Porque foi assim que eu te amei. Foi assim que Ele nos amou. Pecadores em Moabe, você acha que os olhos do Senhor não estavam sobre Noemi?
acha que o pai de todas as consolações não estava disponível para Noemi no pior dia da vida dela? Mas ela estava cega. Aquilo que ela chamou de mais importante, quando foi retirado dela, revelou que a alegria e a satisfação dela estava em ter os filhos e o marido. E quando aquilo aconteceu, foi amargor. Mas os olhos do Senhor estão sobre nós. E o Senhor está chamando Rutes, mulheres que decidem ser doces em situações amargas. E então, já ouviu falar daquela comida que tem no Brasil, né? Agridoce. John Piper traz um poema muito lindo de um grande homem de Deus. E o nome do poema é Agridoce. Um homem sofredor, mas que entendeu que a doçura do Evangelho é também a cruz, porque é na morte que ela te traz vida. É nos sofrimentos, muitas das vezes, que somos purificados, assim como o ouro é no fogo. E o Senhor, Ele é tão maravilhoso que a pressão e a temperatura do fogo, se colocada com muita intensidade, pode destruir aquela pedra. Mas se colocada na temperatura certa e no tempo certo, aquilo que poderia destruir, produz força e beleza. É isso que o Senhor fez com Ruth. Ela que também estava viúva, que também chorou em alta voz, a palavra diz. Ela tomou uma decisão. Ela disse não aos ídolos do coração dela. Ela disse não à sua vontade, aos seus projetos pessoais. E disse: eu vou te servir. E o teu Deus é o meu Deus. Lembra, Noemi, tem um Deus, viu? Rutes lembrarão Noemis. Mulheres amargas, ei, tem um Deus. Tem um Deus sobre a tua vida. Um Pai de todas as consolações. Aquele que sabe o que é sofrer, entende o seu sofrimento e não te abandonou. Ruth denunciou deuses através do seu posicionamento. E elas então voltam para a casa do pão. E ela se sacrifica. Rutes servem pessoas e não coisas. Rutes são amigas fiéis. Ruth quer dizer exatamente isso. Amigas. Só que eu entendo que Ruth primeiro foi amiga do propósito. Amiga de Jesus. Você só pode ser uma amiga fiel, uma boa esposa, uma boa mãe, excelente naquilo que você faz, dentro da tua missão confiada, quando primeiro você for amiga do propósito, amiga do Senhor, e custe o que custar. Martinho Lutero fala que todas as vezes que nós não corrompemos o primeiro mandamento, que é amar o Senhor sobre todas as coisas, fica muito mais fácil não se corromper nos próximos. A partir do momento que você tira o senhorio de Jesus na tua vida, você começa a se deixar, se levar por prazeres da tua carne, por desejos e sonhos pessoais. Rutes irão discernir o tempo e o momento. Ruth ali de uma maneira estratégica, guiada pelo Senhor, posicionada, começa a extrair de Noemi o melhor dela. O que você acha disso? É interessante que não é Noemi que fala, vai lá no campo. Ela fala, eu estou indo ali num campo. O que você acha? Rutes discernem tempos e estações, lugares. Rutes começam com aquilo que elas têm. Mesmo diante da colheita dos outros, elas chamam dos restos o tudo delas. Elas se contentam mesmo diante dos feixes. Elas começam com o que elas têm. Rutes são cuidadas pelo Senhor. O resultado do posicionamento dessa mulher, de Ruth, foi encontrar o Boaz de sua vida, um resgatador, que tem como figura Cristo, que está disponível para você. Ruth na tua casa, Ruth na tua família, uma mulher que não irá se corromper, uma mulher que vai ver pessoas voltando para imoralidades, para idolatrias, mas não irá se corromper. Irá ser fiel ao Senhor e fiel às pessoas que o Senhor permitiu estarem ao seu redor. Ruth conectou os vagões.
E o final da história de alguém que teve Jesus como essencial foi que Ruth rompeu uma cultura idólatra. E eu me lembro que alguns anos atrás eu estava na igreja e eu escrevi num papel assim: Deus está chamando Ruths. E guardei. E eu me lembrei dele hoje. Mulheres estrangeiras, mulheres que também sofreram, que carregam marcas e cicatrizes, mas que não usaram como desculpa para fazer aquilo que gostariam no momento oportuno. Mulheres que olham a oportunidade como uma oportunidade de ser útil para alguém. Mas o problema é que nós queremos que todos sejam úteis para nós. Nós não queremos mais ser úteis para ninguém. E quando temos amizades, são amizades utilitaristas. É sobre o que a outra pode oferecer. É sobre o que o marido pode fazer se você fizer aquilo. Os filhos se tornam Quileon, filhos fracos e doentes, que são resultado de uma família, de um sacerdócio quebrado. Mulheres que adoram a si mesmas e não colocaram o Senhor como centro da sua casa, da sua família. Vamos ler aqui Ruth 4. Queria chamar a equipe de louvor aqui em cima, por favor. Ruth 4. Será que o Senhor pode contar com você? Será que você, juntamente comigo, pode denunciar essa cultura idólatra? A começar de nós. Sonda, ó Deus, o meu coração. Chegou a hora, gente. Chegou a hora de pararmos de fingirmos um cristianismo nas redes sociais e dentro da igreja. Chegou a hora, gente, de vivermos de verdade, de denunciarmos os ídolos dessa cultura feminista que tem destruído casamentos, que tem enganado mulheres, que tem feito elas gerarem para si mesmas e não para o reino, e não para a sua descendência. Ruth gerou para os teus descendentes. Todas as vezes que uma mulher ela se posiciona, ela está já posicionando todos aqueles que virão depois dela. Todas as vezes que essa mulher ela não se sente ofendida por recolher os restos que caem dos trabalhadores no campo de Boaz, porque sabe, Deus testa as nossas motivações, porque o que Boaz falou de Ruth foi: todos veem que você é dedicada e uma mulher que trabalha e faz o que pode. Deus testa os nossos corações, Deus prova as nossas motivações, porque quando a fome chegou para Elimeleque, quando ele foi provado, ele foi reprovado logo em seguida. E tem coisas que é melhor a gente perder do que se perder. E Elimeleque só falou: vamos, eu preciso me sentir importante, provedor da nossa casa, eu não suporto essa dor. E então a família perdeu de desfrutar coisas tão maravilhosas através de um período de fome. Nós precisamos entender que precisamos se posicionar como Ruth e não se ofendermos com os processos, de olhar o resto que cai dos trabalhadores, daqueles que continuaram e viveram todas as estações, e falar: tá tudo bem. Não só pego os restos, como eu alimento alguém que está amarga dentro de casa. Noemi, olha o que sobrou. Eu não sei com que cara Noemi olhava a alegria de Ruth com as sobras, mas eu imagino como o Senhor olhava. Ah, Ruth, se você soubesse que estes campos um dia serão teus, minha filha, porque você está sendo fiel no pouco. Ah, se você soubesse, mulher, esposa, mãe, que existem campos
lindos e preparados para você e para a tua casa e para os teus filhos. Se você for fiel e não se ofender com os processos e não se voltar para Moabe, não volte para Moabe. Denuncie essa cultura no meio das tuas amigas. Quando começarem a falar mal da igreja, fala: gente, vamos parar com isso. Denuncie essa cultura. Para quem é insatisfeito, nenhum lugar é o suficiente. Entenda isso. Que você seja satisfeita onde você está. E o que acontece aqui no capítulo 4 de Ruth? Vamos ler? Diz assim, 4, 13 e 18. Boaz levou Ruth para a casa dele e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz um filho. Uma mulher que deu passos não por aquilo que o Senhor podia fazer por ela. Não abrace o Senhor e revire os seus bolsos. O ame por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode te oferecer. E faça disso um princípio na tua vida. Porque da maneira com que você é com o Senhor, você vai ser com as pessoas, vai ser um reflexo. Porque você se assemelha ao objeto da tua adoração. Se você adora o Senhor, você vai ser parecida com Ele. Você não vai olhar pessoas como oportunidade. Você não vai olhar o púlpito como promoção. Você não vai olhar as pessoas que te traíram como suas inimigas. Você vai se submeter ao processo e vai ser transformada. Vai deixar com que essa disciplina, mesmo que pareça um motivo de tristeza no momento, crie em você um caráter aprovado e dê frutos de justiça para a glória de Deus. E glorifiquem o Deus que você serve. Não saia de Belém. Então as mulheres da cidade disseram a Naemi: louvado seja o Senhor que hoje proveu um resgatador para a tua família. Que este menino seja famoso em Israel. Que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice. Pois ele é filho de sua nora, que a ama e tem sido melhor para você do que 7 filhos. Meu Deus, Noemi pega aquele bebê, aninhou junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres de toda a vizinhança disseram: Noemi teve um filho outra vez. Olha o que Deus pode fazer com o teu nada. Olha o que Deus pode fazer quando você se posiciona, quando você denuncia falsos deuses através do teu posicionamento. Quer denunciar um prédio torto? Constrói um reto do lado. Um dia eu ouvi isso do Telmo Martinello, nosso amigo querido. Eu falei: meu Deus. Ruth levantou um prédio reto do lado, e o nome do Senhor foi glorificado. E eles lhe deram o nome de Obed, que é o pai de Jessé, pai de Davi. Isto é, Ruth entrou na genealogia do Messias. Uma mulher totalmente improvável, que sabe o que é sofrer, mas que decidiu se manter no centro da vontade de Deus, custe o que custar. Se levante do seu lugar. Eu quero orar, porque eu entendo que o Senhor está chamando Ruths nesse tempo. Mulheres que denunciarão uma cultura idólatra através do seu posicionamento. Mulheres que não se ofendem com os processos. Se você se sente uma Ruth, esse altar é para você. Vem aqui na frente, se lance aos pés do Senhor e diga: Deus, eu não quero mais chamar de essencial ter uma família e um casamento. Eu não quero chamar de essencial a cura dessa enfermidade. Ela pode acontecer, sim, mas se não acontecer, ter o Senhor é o suficiente. Eu me levanto e eu me posiciono diante desta cultura idólatra no meio das mulheres. Eu, através do meu posicionamento, eu vou proclamar esse evangelho puro e simples, que carrega uma cruz,
mas que tem uma coroa de glória. Eu, através do meu posicionamento, vou compreender que este momento de dor nada se compara com a eternidade. Que tudo que eu faço aqui é sobre Ele, é para Ele. Se renda ao Senhor. Enquanto o grupo de louvor ele canta, ele adora, responda ao Senhor como Ruth nesse tempo, como uma mulher posicionada, uma mulher fiel e amiga do propósito de Deus. Aleluias. Atente para o jeito novo de Deus fazer a mesma coisa. Atente ao jeito novo de Deus fazer a mesma coisa. Ele está restaurando as nossas vidas. Ele está trazendo um avivamento dentro dos lares através das dores de arrependimento. Estamos denunciando aquilo que nos afastou do propósito, para preparar o caminho para que Ele venha. O Senhor conta com você. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morrerão para essa vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo Jesus. E quando Cristo é a sua vida, que a sua vida for revelada ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Existe uma glória do Senhor revelada, que grita por ser revelada nestes dias, através de Cristo em nós. Cristo em nós. E quando Cristo, que é a sua vida, Ele precisa ser o seu essencial, Ele precisa ser o seu tudo, porque se todo o resto for tirado de você, você vai poder dizer: porque eu tenho Deus, eu estou bem. Porque eu tenho Deus, eu continuo pregando sobre alegria, esperança, fé. Porque eu tenho Deus, eu não preciso que todas as coisas cooperem para o meu benefício. Eu preciso que o teu nome cresça, mesmo a custo de eu diminuir. Porque quando Cristo é a tua vida, e Ele vai ser revelado para o mundo inteiro, e então participaremos da tua glória. Eu sinto tão forte no meu espírito que existe um posicionamento e uma santificação, um desejo de santificação para os nossos dias, para que participemos da glória do Senhor, para que quando orarmos pelos nossos filhos, eles sejam curados, para quando passarmos no nosso ambiente de trabalho, as pessoas sintam o cheiro de Jesus e falem: você, por que você está assim? Eu quero isso que você tem. Ruth, onde você está, Ruth? Existem Noemis amargas que precisam do Evangelho que vai sair da sua boca quando Cristo for a tua vida, quando Cristo for o seu tudo, para que juntas participemos da glória do Senhor nestes dias. Porque avivamento é trazer vida para aquilo que estava morto, e o Senhor conta com você. Amém? Ele conta com você. Cristo em nós, para que seja revelado ao mundo inteiro a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra, Ruth. Recebe em nome de Jesus.